Meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do Polo de Santo Antônio, de Educação à Distância, da Universidade Unicentro. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Epistemologia, onde o trabalho proposto era buscar um artigo, ler e apresentar os objetivos, a metodologia, a fundamentação teórica deste artigo. Pois bem, o título do meu artigo é A Cultura como Temática na Educação Física Latino-Americana na Perspectiva de Interlocutores no México, no Uruguai e na Venezuela. Os autores que escreveram este artigo são Reginaldo Calado de Lima, Antônio Carlos Monteiro de Miranda e Marco Antônio Lima Riso. Esses são autores todos doutorandos da Universidade UEM. O objetivo principal deste artigo é apresentar como a cultura tem sido utilizada como tema na produção do conhecimento no campo da educação física nos países México, Uruguai e Venezuela. A metodologia usada, eles realizaram um levantamento bibliográfico que possibilitou perceber quais eram os temas que mais relacionavam educação física e cultura, e também os estudos que eram recorrentes de autores dessa área. Parte fundamental da metodologia também foi a aplicação de um questionário, com perguntas discursivas com 2 professores do México, 3 do Uruguai e 2 da Venezuela. Os professores convidados eram pesquisadores ligados a instituições de ensino superior nesses países. A fundamentação teórica. Os autores mencionam que depois da metade do século XX, a cultura tem ganhado mais destaque como tema central nas discussões e debates sociais. Na área da educação física, Daolio relata que, mesmo que sendo superficial ou incompleta, a cultura tem se tornado a principal categoria de pesquisa no campo da educação física aqui no Brasil. Além disso, outros autores fazem essa contemplação, através do estudo de Lopes, de que as publicações com essa temática têm tido aumento considerável, o que demonstra que os pesquisadores brasileiros têm ciência da importância da cultura na área da educação física. Para entender como o tema é tratado nesses países, México, Uruguai e Venezuela, os pesquisadores determinaram 3 pontos específicos de pesquisa: produção de conhecimento em educação física, conceitos que atrelam o termo da cultura à educação física e a presença do tema cultura no contexto da educação física. Após as pesquisas, eles tiveram a conclusão que, no país do México, os entrevistados relataram que a temática não faz parte do contexto e que a própria produção científica do campo é escassa, mas que a cultura física é conhecida através da literatura de outros países. Porém, um dos professores entrevistados considera que já houve um avanço nesse sentido, pois algumas poucas publicações se aproximam das ciências sociais. No México, segundo um entrevistado, a educação física e o esporte são considerados como sinônimos por muitas pessoas. Já no Uruguai, os professores do Uruguai relataram que, mesmo de forma iniciante, a cultura tem aparecido como tema na produção de conhecimento da educação física. Um dos pesquisadores ainda relata que outros termos relacionados como cultura corporal e a cultura corporal de movimento estão sendo introduzidos nas discussões nos últimos anos no Uruguai. E na Venezuela, segundo relatos dos participantes, a cultura aparece de forma indireta, como uma complementação na produção de conhecimento da educação física. Um dos professores contribui dizendo que a cultura é como um elemento agregado, secundário. Outro professor declara que há pouca cultura de produção. Antigamente era muito difícil publicar. Dessa forma, a cultura não é tema central nas pesquisas de educação física na Venezuela.
Essas contribuições para o campo acadêmico da educação física, ela é compreender como nós, enquanto estudantes do campo da educação física, podemos contribuir para aprofundar as pesquisas com essas temáticas que é tão importante, mas ainda superficial no nosso país. E nos países vizinhos, perceber como estão próximos com relação às pesquisas nessa área, em que o tema não é centro de estudo em nenhum dos países, mas se percebe nitidamente como o interesse pela produção teórica envolvendo a cultura na área da educação física tem aumentado. Obrigado.